O que nós mais temos visto nesses últimos anos são pessoas correndo atrás da prosperidade. Eu acho que se um indivíduo disser que não quer ser próspero, eu acredito que ele esteja faltando com a verdade, ou ele não compreende de fato o que é a definição do que é prosperidade. Agora, o grande problema da questão da prosperidade são dois. O primeiro é a forma como as pessoas têm buscado a prosperidade. Eles têm entendido a prosperidade de uma maneira, e essa maneira a qual eles têm compreendido a prosperidade tem os levado-os a buscar a prosperidade de uma forma equivocada. Por exemplo, o mundo acredita que para ser próspero, na concepção deles, eles precisam roubar, precisam matar, precisam ser desonestos. Dentro da igreja evangélica principalmente, algumas pessoas pensam, acreditam que para serem prósperos tem que encher, tem que colocar dinheiro em envelopes, tem que pagar dízimos, tem que fazer campanhas e sacrifícios. Tem pessoas aqui que vieram de igrejas que já fizeram grandes sacrifícios. Eu mesmo já fiz sacrifícios financeiros em igrejas hereges. Então a busca pela prosperidade tem levado as pessoas a buscá-la da forma errada. Poxa vida, você acredita mesmo que colocando dinheiro no envelope isso vai lhe trazer prosperidade? Você acredita mesmo que vendendo o que você tem e entregando nas mãos de algum líder por aí que diz que você fizesse isso, você ia ficar próspero? Esse é o primeiro problema. É a forma como as pessoas estão procurando a prosperidade. Acreditam que há uma fórmula mágica, que eles vão dar algum dinheiro, fazer alguma campanha, alguma corrente, e o dinheiro vai cair do céu na conta deles. O segundo grande problema da questão da prosperidade é a compreensão sobre o que é prosperidade. Só que esta última eu só vou falar na conclusão da mensagem. Então, querido, quando nós olhamos para o Salmo, capítulo 1, no final do versículo 3, ele diz que tudo quanto fizer prosperará. Ele fala de prosperidade. Mas que prosperidade seria essa que o Salmo 1 está falando? Esse pastor vai pregar no Salmo? Sim, vou pregar no Salmo. Porque a doutrina do Antigo Testamento é a lei. A lei cerimonial nós não praticamos mais. Mas o Antigo Testamento, ele tem mensagens e em muitos casos nós temos princípios que nós podemos aplicar em nossas vidas. Princípios que estão plenamente, completamente alinhados aos princípios ou à doutrina da nova aliança. E é por isso que nós vamos basear nossa mensagem nesse salmo. Mas primeiro, então ele fala, e tudo quanto fizer prosperará. Então o salmista está dizendo que um determinado tipo de pessoa, uma determinada classe de pessoas vai prosperar em tudo que faz. Mas o que é esse fazer que leva essas pessoas a prosperar em tudo que elas fazem? E que prosperidade é essa? Primeiro vamos tratar do que fazer, depois vamos falar dessa prosperidade. Observe que no primeiro versículo do capítulo 1, né, do Salmo número 1, ele inicia o Salmo dizendo que bem-aventurado. Então ele começa o Salmo chamando algumas pessoas de bem-aventuradas. E exatamente essas pessoas bem-aventuradas são as pessoas que são prósperas. São as pessoas que realmente prosperam. Eu trouxe aqui, irmão, passei a tarde fazendo, tem um dicionário grego e um dicionário hebraico, e eu passei a tarde fazendo as anotações aqui do hebraico de alguns termos que eu quero usar, porque você sabe, quando você vai fazer uma exegese ou interpretação de um texto bíblico, que você vai para o original, você tem uma compreensão melhor daquilo que o texto está falando. Então, primeiro, quando o termo no grego fala prosperidade, prósperos, são prósperos, bem-aventurados, prósperos, o termo grego é Esé, aliás, o termo hebraico Esé, e no grego é Macários. Interessante que os dois querem dizer praticamente a mesma coisa. Que significa, olha só,
O que é ser próspero na visão bíblica? Bem-aventurado na visão bíblica. Primeiro ele diz, feliz, Macário quer dizer isso, Aser quer dizer isso, o termo hebraico. Feliz, afortunado, abençoado. Essas três coisas. Feliz, afortunado, abençoado. Está dando um pouco de microfonia aqui, Tiago, meu microfone. Feliz, afortunado e abençoado. Isso, Macários no grego. Nós estamos olhando no hebraico, no Antigo Testamento em hebraico. O termo Aser, no hebraico, acrescenta algo que vai muito além de ser afortunado, de ser abençoado, da questão de bens materiais. Ele abre nossa mente para entender o que ele está falando, que afortunamento é esse, que felicidade é essa, que bênçãos são essas. O termo grego diz, uma pessoa que possui um relacionamento com Deus. Termo hebraico, perdão. Então, o termo bem-aventurado no original hebraico do Antigo Testamento significa entre feliz, afortunado, abençoado. Ele acrescenta também uma pessoa que possui um relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa para se encontrar a prosperidade, para se buscar a prosperidade, para se ter a prosperidade, que eu vou já explicar o que é. Estamos logo ainda no como buscar. E eu sei que vocês querem. Eu quero. Ah, como eu quero essa prosperidade aqui. E eu tenho certeza que todos vocês querem também. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é possuir um relacionamento com quem? Com o dono do Banco do Brasil, da Caixa, da Santander e por aí vai? Com o dono da empresa fulano e tal, porque a gente às vezes quando conhece um dono de empresa, né, a gente enche a boca para dizer, ou quando a gente conhece um político famoso, a gente enche a boca para falar. Quando a gente conhece um personagem que é muito rico, que é milionário, a gente fica de ponta de pé para dizer o nome do camarada, a gente fica inchado igual um cururu para dizer o nome da pessoa. Mas a Bíblia está dizendo que a primeira atitude, a primeira ação para ser uma pessoa próspera, para encontrar a verdadeira prosperidade, a prosperidade bíblica, para não querer que esse negócio aí dá problema agora não. Ele está dizendo que nós temos que ser bem-aventurados, ou seja, possuir um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Você tem? Possuir relacionamento com Deus. Como é que se relaciona com Deus, igreja? Em espírito e em verdade. Essa é a primeira ação. Relacionamento com Deus. Para se relacionar com Deus, vai ser preciso se afastar e renunciar a algumas coisas. Porque não se pode se relacionar com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Não se pode se relacionar com Deus e com o mal ao mesmo tempo. Não se pode comer na mesa de Deus e na mesa dos demônios ao mesmo tempo. Então ele está dizendo para nós que nós precisamos buscar os relacionamentos com Deus. Isso nós vamos buscar através da oração, através da leitura bíblica, através da obediência à palavra do Senhor. Então, se nós queremos realmente ser prósperos, nós temos que ter essa primeira característica. Quem está entendendo aí, por favor, diga amém. Relacionamento com Deus. Um relacionamento em espírito e em... Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. É algo íntimo, pessoal, subjetivo, dentro do espírito do homem. Um relacionamento verdadeiro, de comunhão, de intimidade, de obediência, de sujeição, de renúncia. Esse é o caminho da prosperidade. A segunda ação, a prosperidade, porque ele diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A segunda atitude é não andar de acordo com o conselho dos ímpios. A gente sabe, irmão, que tem muita gente doida para dar conselho.
Tem muita gente aí afiada para aconselhar. Tem muita gente aí que é mestre para dar conselho. Mas olha só a definição hebraica sobre essa questão do conselho dos ímpios. O termo ímpio no hebraico significa raça, que não é qualquer ímpio. Olha que coisa interessante. Não é qualquer ímpio. Na nossa visão evangélica, crente, protestante, como queira chamar, na nossa visão, todo mundo que não é crente é ímpio, não é assim? Na nossa visão, todo mundo que não está na igreja é ímpio, todo mundo que não segue o evangelho é ímpio. Mas no entendimento hebraico, ele vai um pouco mais além. Ele coloca ímpios aqui da seguinte maneira: não qualquer ímpio, mas pessoas más continuamente, pessoas perversas, injustas, erradas, malfeitores. Todo católico é perverso, malfeitor, injusto? Não. Todo espírita, macumbeiro, toda pessoa, todo mundo que está lá fora que não é crente, que não é evangélico, é perverso, é mau, é injusto, é um malfeitor que anda fazendo mal às pessoas? Não. Tem pessoas de bom caráter, tem pessoas honestas, pessoas corretas. Então preste atenção. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios aqui nesse contexto não é qualquer pessoa, mas são pessoas que dão conselhos, pessoas que têm práticas más continuamente, pessoas que são perversas, pessoas que são injustas, que são erradas e que são malfeitores. E isso o apóstolo Paulo concorda lá em 1 Coríntios capítulo 5 no verso 9, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5 no verso 9, quando ele fala o seguinte, 1 Coríntios 5, verso 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com quem se prostitui. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Por que eu estou lendo esse texto? Porque quando a Bíblia diz para nós não nos determos no conselho dos ímpios, não seguir o conselho dos ímpios, a gente acha que a gente olha só para fora, a gente olha só lá para fora. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que nas igrejas está cheio de pessoas ímpias, ímpias que são más continuamente, realmente, ímpias que são realmente perversas, ímpias que são realmente injustas, ímpias que são realmente erradas e ímpias que são realmente malfeitores. E que por isso que você tem que ter cuidado com os conselhos, com quem você vai tomar conselho. Está dizendo que a pessoa que procura a prosperidade, a verdadeira prosperidade, que é bem-aventurada, que tem um relacionamento com Deus, ela não segue conselho ímpio, seja de uma pessoa lá de fora, seja de uma pessoa daqui de dentro. Não segue o conselho de ímpio. Quem são esses ímpios? São as pessoas continuamente más. Não é qualquer ímpio, não é todo ímpio. Pessoas perversas, que fazem o mal porque tem prazer. Pessoas injustas, que fazem o mal, que são injustas, que prejudicam pessoas com prazer. Pessoas erradas, que andam no erro. Pessoas malfeitoras. Isso. Agora olha que coisa interessante. Observe que isso vai ligando uma coisa a outra. Porque em seguida ele diz: então preste atenção com quem você vai tomar conselho. Não toma conselho com ímpio. Se você for tomar um conselho com o irmão e você vê que o conselho dele está fora da palavra, não segue. Isso é conselho ímpio. Meu marido me traiu, deixa ele. Meu marido me traiu, paga na mesma moeda. Minha mulher me traiu, mata ela. O pessoal, todo mundo lá no meu trabalho é desonesto, é injusto, eu também vou ser. Não. Faz também descer besta.
Conselho de ímpio você percebe porque não está alinhado com a palavra de Deus e não tem sabedoria nem conhecimento. Mas se eu lhe disser que tem pessoas, irmãos, lá fora que são ímpias, não nesse sentido aqui, mas são ímpias pelo fato de não serem convertidas, mas que têm bons conselhos. Meu pai e minha mãe, por exemplo, me criaram sem ser convertido e nunca me deram conselhos maus. Se você for numa missa e você escutar a pregação de um padre, você não vai ver o padre dando um conselho ruim para ninguém. Então tem gente que não é... Se você for no conversar com espírito, uma pessoa que é espírita, que vai no centro espírita, que conversa com espíritos, tem gente lá que dá conselho bom, que dá conselho justo, conselho correto, conselho ético. Então você vai precisar de discernimento para compreender as coisas, porque nem sempre os melhores conselhos vêm da boca de um crente. Nem sempre os melhores conselhos vêm da boca de um evangélico. Terceira coisa, para quem está à procura da prosperidade. Ah, pastor, você quer fazer campanha, já está vendo que não é. Você quer botar dinheiro no envelope, também está vendo que não é. Primeiro, ter relacionamento com Deus. Segundo, não seguir conselho de ímpios. Terceiro, não se detém no caminho dos pecadores. O que quer dizer aqui no hebraico caminho? Se deter no caminho dos pecadores. No hebraico é derek, que significa caminho. No hebraico derek significa curso de vida, modo de agir, costumes, regra, padrão de vida. Você já pensou? Se a gente não pudesse se deter no caminho de ninguém, como é que a gente ia ter relacionamento no trabalho? Como é que a gente ia trabalhar se a gente trabalha com ímpio? Tem gente, irmão, que a família, tem familiares que não são convertidos, mas não quer dizer que eles devem isolar os seus familiares, mas apenas aqueles que são realmente razar. Os ímpios realmente, os maus, os perversos, esses sim devem ser isolados, você deve se afastar deles. Ao passo que os outros, derek, esses apenas nós não devemos imitar suas ações, seu modo de vida, porque embora muitos deles sejam pessoas corretas, honestas, direitas, mas eles não seguem o evangelho. Alguém diz, pastor, então você está pregando aí que nós temos que deixar, não tem que ter relacionamento com ímpio e tal, e agora o que eu faço? Minha família inteira é católica. Teve gente que me perguntou isso. Minha família inteira é católica, e eu não posso mais na casa de mamãe almoçar com ela? Não posso mais ir numa reunião em família para estar junto com eles? Pode. Agora o que você não pode fazer, irmãos, se deter no caminho, ou seja, derek, seguir o curso de vida deles, imitar as ações deles, os costumes deles, as regras que eles impõem, os padrões de vida que eles vivem, e isso você não pode imitar. Como disse Paulo, do contrário seria necessário sair do mundo. Quem aqui está trabalhando? Graças a Deus. Está trabalhando? Está pagando o dia direitinho, irmão? Está trabalhando? Todo mundo no teu trabalho é homem de Deus lá? Todo mundo no teu trabalho é mulher de Deus lá? Tem ímpio no teu trabalho? Tem? Ah, então você vai pedir abandonar o trabalho para ir embora? Não. Lá dentro do seu trabalho, você isola, corta relacionamento com os razar, que são os maus, perversos, e com aqueles que não são os razás, mas são os outros ímpios, os derecas. Apenas não imita o curso de vida deles,
Apenas não imita as ações deles, os costumes deles, as regras deles, os padrões de vida deles. Faz o seguinte: brilha para eles lá. Brilha como luz do mundo. Salga lá como o sal da terra. Você não precisa sair, você não precisa cortar relacionamento com a tua família. O que você não pode é se sujeitar às ordens deles. O que você não pode é imitar as ações deles. Porque às vezes na festa em família, né? Você vai, é hora de você brilhar, é hora de você dar testemunho, é hora de você fazer a diferença, ser sal ali. Mas aí de repente o irmão vai e acaba se misturando, imitando as ações, apoiando os razás, o que eles fazem de mal, o que eles fazem de perverso, apoiando as ações deles. Então você está errado. Não é para se deter, não é para seguir conselho de ímpio, nem se deter no caminho de pecadores. Não é para fazer isso. Não é para imitar o curso de vida deles. Muitos de nós têm parentes ímpios. Muitos de nós têm parentes, têm amigos de trabalho ímpios. E às vezes alguns de nós acabam invejando a vida deles, imitando a vida deles. Alguns de nós acabam sendo seduzido, quase seduzido como o Asaf, que eu falei hoje de manhã. O Asaf foi dar uma bisolhada para os ímpios e viu o ímpio prosperando, viu o ímpio vivendo feliz, vivendo tranquilo, acumulando bens, acumulando riquezas. Asaf disse que ficou com inveja deles, que ficou duvidando, questionando: poxa vida, eu sirvo a Deus, me desvio do mal, do pecado, faço tudo para servir a Deus. Olha só, os ímpios prosperam, são felizes, estão nem aí para Deus. Eu estou aqui, meu Deus, estou aqui pagando o preço, sofrendo, padecendo. E ele pensou por um momento: será que vale a pena? Então você tem que tomar cuidado, irmão, para você não olhar para os ímpios com esses olhos de querer viver como eles vivem, de querer seguir os padrões deles. Deixa eles com a vida deles lá, deixa eles seguir o caminho deles lá, deixa eles viver como eles querem. Conviva com eles, porque é inevitável, você no teu trabalho, na tua família, na sociedade, mas não imita o seu modo de viver, não siga o curso de vida deles, os costumes deles, as regras, os padrões que eles impõem. Não siga. E hoje eu vou lhe dizer, irmão, nós temos os piores padrões que a sociedade já teve. Eu acho que desde que a sociedade existe no mundo. Os piores padrões. Padrão de família hoje não é mais macho e fêmea. Padrão de família hoje é o quê? Cuidador, cuidador. Cuidador. Porque de repente pode uma mulher casar com outra mulher, e um homem casar com outro homem, então não pode chamar de pai e mãe, tem que chamar de cuidador. Padrão de família hoje é isso. Padrão de família. Padrão de ética, padrão de pudor. Padrão de pudor. Antigamente, se uma pessoa tivesse apertada para urinar, para fazer micção, né, urinar, tivesse apertada para urinar, se fosse ali num cantinho escuro ali e passasse a polícia no momento, ia ser preso por atentado ao pudor. E hoje as mulheres andam semi-nua nas ruas, nos metrôs, nos ônibus, nas praças, nas lojas, nos comércios, todo lugar. E cadê o padrão de pudor? Nós estávamos ontem, eu com o Gilmar, a gente viajando junto, e nossas esposas, a gente lembrando de umas músicas antigas que eram preconceituosas. Por exemplo, uma música que dizia que olha a nega do cabelo duro, não poderia mais ser cantada hoje, porque é preconceito, e a pessoa ia ser presa, o compositor e o cantor daquela música. Não estou dizendo que eu apoio isso, claro que eu discordo. Mas por que aceita hoje uma música dizendo à mulher: vai cachorra, vai cachorra, vai cachorra? Tem ou não tem essa música? Eu já ouvi. Já ouvi. Vai cachorra, vai cachorra.
Que padrão ético é esse, irmãos? Que prende uma pessoa porque chamou outro de negro, que tinha um cabelo duro, mas não diz nada com alguém que chama a mulher de cachorra e deprecia a imagem da mulher. Um boneco feminino não pode usar um short curto. Você vê aqueles bonecos que colocaram nos postos aí um tempo desse? Tem uns bonecos num posto aí, lá em Calcaia, perto da Curicaca, lá onde o irmão mora, o Natan mora, para naquele posto ali tem uma mulher dessa altura aqui, com um short bem curtinho. Um boneco. Irmão, deu um ribuliço. Teve um pessoal aí, umas feministas aí, que entraram lá e foram processar, que eram de respeito para a mulher. Meu irmão, quem dera só as bonecas se vestissem daquele jeito, mas as mulheres que estão se vestindo é pior. Cadê o padrão de ética? A coisa está virada, meu irmão. A coisa está virada, os padrões estão invertidos. Aí eu te digo, nós vamos imitar esse padrão? Nós vamos seguir esse padrão? Vamos se dobrar diante dessas regras? Muitos acabam sim. Muitos de nós acabam se dobrando sim. Não porque alguém mandou, mas porque o próprio sistema influencia isso. E muitos de nós ainda somos pessoas influenciadas e ainda quer a prosperidade de Deus. Seguindo esse padrão desmantelado do mundo. Um padrão onde um ladrão de biscoito passa 5 anos preso. E um corrupto político que rouba milhões passa uma semana numa cadeia luxuosa e sai de lá sem devolver um único centavo. Padrões são esses. Estão ditando as regras, nós estamos nos submetendo. Que comunhão com Deus teremos assim? Que relacionamento com Deus teremos assim? Apoiamos a violência muitas vezes, a brutalidade, a barbárie, quando se mata alguém, quando se esfola alguém vivo. Então, irmãos, essa é a terceira ação. Não siga os padrões deles. Se relacione, seja educado, bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele relacionamento do trabalho normal, comum, a família, estar junto ali, sorrir, se alegrar. Mas os verdadeiramente maus, perversos, injustos, esses você se afasta. Os outros que são os ímpios, né? Esse termo aqui que é o derek, esse você pode estar junto com eles sem problema, mas sem imitar o padrão de vida dele, porque embora eles não sejam perversos, malfeitores e pessoas más continuamente, mas não seguem o evangelho, então não imita os padrões de vida dele. Quarto ponto: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a terceira ação, se eu quero buscar de fato a prosperidade verdadeira que Deus tem para me dar. Não me assentar na roda dos escarnecedores. Hebraico, mossab, assento, local para sentar. Você sabe qual é o significado que traz ali? Estava lendo lá, fazendo a minha pesquisa. Assento, mossab, local para sentar, traz o significado de permanecer em um determinado local. Traz o significado de permanência. Porque sentar com escarnecedor e todo mundo senta. Senta ou não senta? Senta. Quantas vezes Jesus sentou próximo a pecadores ali e ficou pregando para eles? Muitas vezes. Quantas vezes os profetas chegaram no meio de zombadores e escarnecedores e pregou para eles? Todo mundo entra no meio de roda de escarnecedores e senta no meio de roda de escarnecedores por um momento. Agora a questão que ele está dizendo aqui é não permanecer. Não permanecer.
Você vai em pizzaria? Vai. Lá pode ser chamado de uma roda de escarnecedores. Você vai em lanchonete? Vai em churrascaria? Eu vou. Quando dá certo a gente vai. Lá está cheio de escarnecedores. Agora, o que nós não fazemos é permanecer. Permanecer. Manter comunhão. Buscar proximidade, intimidade. Eu fico preocupado quando eu vejo um crente com intimidade e amizade com gente do mundo, com ímpio lá do mundo. Seja um malfeitor, um pervertido, um perverso, ou seja um ímpio qualquer. Eu fico preocupado quando eu vejo uma intimidade muito próxima. Algo muito íntimo, muito próximo. Uma coisa é relacionamento de trabalho, de colega disso, colega daquilo. Outra coisa é proximidade. Como eu disse que ímpio também tem dentro da igreja, eu fico preocupado quando eu vejo crentes, inclusive às vezes até algum obreiro meu aqui, com proximidade com gente que eu sei que não presta. Com algum que tivemos até o dissabor de passar por aqui e só dá trabalho. Que me odeia, que odeia outro irmão da igreja, outro oficial da igreja, que fala mal, que tenta denegrir a imagem, e o irmão ainda tem intimidade com o cara. O obreiro ainda tem intimidade com a pessoa, ainda sai junto com a pessoa, ainda leva a pessoa na sua casa, ainda vai na casa da pessoa, ainda está junto com ele. Que é isso, meu irmão? Nós somos tão machos às vezes quando estamos pregando. Nós somos tão machos às vezes quando pegamos um microfone para falar para alguém, ou quando chegamos na rua para falar com um ímpio. Mas e o viver a palavra, a Bíblia? Isso que Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 5, não está valendo não, meu irmão? Aquele que se diz irmão e for devasso, avarento, beberrão, idólatra, isso e aquilo outro, não tem um relacionamento com ele. Mas muitos de nós acabam tendo. Eu não quero, irmão. Não quero, não atendo telefone desse tipo de gente. Não respondo o WhatsApp desse tipo de gente, não quero. Por quê, pastor? Porque a Bíblia me diz para mim não querer, e eu tenho esse direito. Acabou. Deixa eu ver com quem tu anda, que eu vou suspeitar quem realmente tu és. Não, pastor, mas eu estava lá na roda dos escarnecedores, mas eu estava orando. Mentira. Não, pastor, eu estava lá no meio dos ímpios. Eu sei que o irmão é ímpio, não é convertido. Eu estava lá no meio dos ímpios, dos escarnecedores, dos zombadores, mas eu estava lá como santinho. Mentiroso. Porque eu não consigo ter relacionamento com ímpio, pecador, depravado, e estar ali no meio deles dando de bonzinho de crente. Não tem como, filho. Luz e treva não fica junto. Ou a luz está acesa ou está apagada. Se a luz chega, a treva vai embora. Se a luz apaga, a treva prevalece. Não te detém. Sentar, a gente senta. Acontecer de estar em um mesmo ambiente, acontece. Mas me deter, me diz aqui. Deter, permanecer em um determinado local, ou permanecer em relacionamento com determinado tipo de pessoa, seja ele evangélico, católico, espírita, macumbeiro, é malfeitor, é malfeitor, é ímpio. Nome de religião não tira a impiedade da pessoa, não. Só o sangue de Cristo na vida da pessoa. Tem pessoas há 1000 anos na igreja que são ímpios. Tem pessoas há 100 anos na igreja que são ímpios. Então, placa de igreja não tira a impiedade da pessoa. Ou a pessoa tem um encontro com Cristo, nasce de novo, é regenerado, ou então continua sendo ímpio. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? No hebraico, luz.
Não luz com Z, mas L-U, acento circunflexo no U e S. Luz. Esses são os escarnecedores. E quem que ele chama das pessoas? Olha só como é que o termo define quem são os escarnecedores. É diferente de alguém que brinca. Hoje um crente não pode brincar, já é escarnecedor. Não é isso que o texto está falando. Escarnecedor, na definição aqui do hebraico, é alguém que se vangloria e ridiculariza com profundo desprezo outra pessoa. Isso é diferente de uma brincadeira. É ou não é? Alguém que se vangloria, eu sou o cara. E ridiculariza as pessoas com desprezo, com profundo desprezo. Pessoas que acham que são melhores do que as outras. Que acham que são maiores do que os outros. Que acham que sabem mais do que os outros. Pessoas que nunca assumem seus erros. Que sempre tem uma desculpa para dar, ou que sempre se dizem estar certos, mesmo estando errados. Pessoas que não apenas brincam com uma coisa ou outra, mas pessoas que realmente desprezam e ridicularizam do fundo do coração, com desprezo verdadeiro no coração. Lembra aquela música do Engenheiro do Havaí, Antigona, Auricélio, que ele dizia, dá um cheque sem fundo do fundo do coração? Tinha uma música que se dizia isso aí. Isso quer dizer algo muito interessante. Deu um cheque sem fundo do fundo do coração. Você deu um cheque sem fundo com profundo entendimento do que estava fazendo. Então, querido, ele diz para nós não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, não permanecermos com esse tipo de gente. Ok? Então ali nós estamos de fato caminhando rumo à prosperidade. Aí então, mais duas ações, mais três ações aqui rapidinho, de quem de fato busca a prosperidade de Deus. Verso 3, aliás, verso 2. Ao invés dessas coisas, ao invés de se deter no caminho de pecador, de seguir conselho de ímpio, assentar na roda de escarnecedor, ao invés disso, o contrário disso, ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. O prazer na lei do Senhor. Prazer é deleite, prazer é alegria, prazer é gozo, é satisfação. Ele tem o prazer, tem o gozo, tem a alegria na palavra do Senhor. Ele não quer qualquer coisa, ele não quer qualquer palavra, ele não quer qualquer mensagem, ele quer a palavra de Deus. É nela que ele tem prazer, é nela que ele tem gozo, é ela que alegra a alma dele. Aí como é que a gente pode dizer, meu irmão, que nós temos prazer na lei do Senhor se a gente não lê Bíblia? Eu tenho prazer na lei do Senhor, ela está aqui na minha disposição e eu não abro ela para ler. Passa uma semana sem ler a Bíblia? Passa 15 dias sem ler a Bíblia? Pega a Bíblia no sábado, no domingo para ir para o culto? Que prazer é esse na lei do Senhor, meu irmão? Diz quem tem prazer, não pastor, é porque eu sou ocupado demais. Irmão, você é tão ocupado que não pode tirar 10 minutos, que ler um capítulo da Bíblia é 10 minutos. A gente não leva nem isso tudo não. Você não tem nenhum, então, você tem tempo para tanta coisa que tem prazer nas outras coisas, mas ler a palavra não tem? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor? E ele diz, tem o seu prazer na lei do Senhor? Pelo fato de ter prazer na lei do Senhor, medita nela dia e noite. Ou seja, tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor, ele medita nela dia e noite. Para quê? Para tomar as decisões dele, baseado naquilo que a palavra do Senhor diz. Preste atenção nisso. O homem que busca a verdadeira prosperidade, ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, ou seja, toma suas decisões e segue o curso da sua vida baseada nela.
Se ela diz sim, ele vai. Se ela diz não, ele para, mesmo que seja doendo. Agora interessante é o termo dia e o termo noite. Dia, Yomam, noite, Lail. Dia significa não apenas o dia, como a gente vê aqui o dia claro, mas diariamente. Ou seja, ele tem prazer no Senhor, medita nela diariamente. Não é o dia inteiro, 24 horas com a Bíblia aberta na mão. Mas ele medita nela diariamente, lendo-a, estudando-a e aqui meditando. E pronto, quando a gente lê e estuda a palavra de Deus, é claro, obviamente que a gente conhece e a gente medita nela mesmo sem estar com ela aberta. Qualquer um desses pregadores que pregam aqui, eu tenho certeza que se você der uma oportunidade para ele falar 1 hora sem abrir a Bíblia de algum assunto, ele fala tranquilamente. E fala tudo dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, medita na lei do Senhor dia e noite. Dia quer dizer diariamente, todos os dias. Noite não significa apenas a hora das trevas, da escuridão, mas também nos dias de adversidade, desespero, aflição e calamidade. Olha só. Ou seja, nos dias de calamidade, nos dias de aflição, nos dias de tribulação e de adversidade, ele medita na lei do Senhor. Pouca gente faz isso. A maioria na hora da aflição, da calamidade, do desespero, chuta o balde, joga tudo para cima e vai para resolver do outro jeito. Vai na ansiedade, vai na precipitação, vai no impulso da carne. Medita também de noite. Não só de noite quando o sol se põe, mas nas horas difíceis, nas horas das trevas. Ou seja, ele não toma decisões baseadas em suas emoções, mas ele toma decisões baseadas no conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Ele não toma decisões baseadas em suas próprias vontades, em seus próprios anseios. Ele toma decisões baseadas naquilo que é a vontade de Deus, que está escrito. Então a pessoa que faz isso, irmãos, vamos lá. Então, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas anda segundo o conselho bíblico dos justos, que não se detém no caminho dos pecadores, mas se detém de fato e permanece com os homens e as mulheres de Deus, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, que não se detém, que não se demora, que não permanece no meio dos escarnecedores, embora passe por lá e esteja por lá e tal, mas ele não permanece, ele permanece mesmo com os santos, os justos, a igreja de Cristo. E o que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e de noite, toma suas decisões, olha só, toma suas decisões, as suas ações são baseadas na vontade de Deus, aí vem o resultado, aí chega a prosperidade, aí vem, isso aí é o meio de se buscar a prosperidade. No momento aqui ele mandou dar dinheiro, mandou pagar dízimo, mandou dar envelope, fazer campanha, voto, sacrifício, nada, em nenhum momento. Ele mandou seguir a palavra, seguir a mensagem, obedecer a Deus, desviar do pecado, do mal, das pessoas erradas, buscar relacionamento com os santos, com a igreja, viver a palavra de Deus, obedecer, renunciar, isso que ele mandou. O resultado qual é? Verso 3: será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, meu irmão, é muito interessante. Porque se você viajar para o interior agora, como a gente viajou ontem, você olha para um lado e para o outro, é tudo seco. O inverno passou, está tudo seco. Aí se você pega uma estrada carroçável, e você vai andando naquela estrada carroçável, e de repente você vai para um lugar, tudo seco de um lado e do outro, e você, à vista de longe, algumas árvores verdes, você chegar lá, você vai ver que lá passa água. Ele está comparando o homem, o justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, que realmente anda na palavra do Senhor, com a árvore plantada junto aos ribeiros, fica verdinha toda a vida, que as folhas não caem, as folhas não murcham, ou seja, que a presença de Deus está sempre na vida dele, a glória de Deus está sempre na vida dele. Aí então, tudo que ele faz, aliás, e dá o seu fruto na estação própria. Como você sabe, né, que toda árvore tem a sua estação de dar fruto, né? Passa o ano inteiro dando manga? Não.
Passa o ano inteiro dando laranja? Não. Passa o ano inteiro dando goiaba? Não. Cada árvore frutífera tem a sua estação de dar fruto. Só que tem algumas árvores que mesmo na estação ela não produz o fruto. Mesmo no período da estação ela não produz o fruto. O pessoal do interior sabe disso melhor do que vocês. Tem árvore que já está lá há tanto tempo que chega o tempo da estação e você vai procurar fruto nela, não tem. Tem noutra árvore tem, mas nela não tem. Mas Deus está dizendo aqui que nós sempre, permanecendo na presença dEle, vamos sempre manifestar os frutos dele na nossa vida. Aí então, tudo quanto nós fizermos, iremos prosperar. Aqui no verso 3, ó. Definição de prosperidade no dicionário da língua portuguesa é acumular muitas coisas, acumular muitos bens, ou produzir muito, ou acumular riquezas. Isso é a definição no dicionário da língua portuguesa, que é onde os pastores da teologia da prosperidade pesquisam para poder pregar para o povo. Mas na definição bíblica, ele não está falando aqui disso. Olha, só para você ter ideia, Jesus mandou alguém vender o que tinha e dar para os pobres, que ele ia ter 100 vezes mais aqui no presente e no mundo por vir a vida eterna. O que seria esses 100 vezes mais? Eu vendi tudo que tinha, dá para os pobres, vou ter 100 vezes mais. Jesus prometeu isso. Mas então como é que é isso, pastor? Jesus manda vender, depois diz que vai dar de novo 100 vezes mais. Entenda. Olha o contexto lá da época. Que a igreja perdeu essa essência, mas na época a igreja era família. Qualquer crente, o Roberto, naquela época, onde ele fosse, São Paulo e Rio de Janeiro, que ele encontrasse outros crentes verdadeiros como ele, a casa daquele irmão ia ser a casa do Roberto para ele pousar durante uns dias. O que aqueles irmãos tinham era para servir uns aos outros. Isso era 100 vezes mais Jesus estava falando. Tudo que os irmãos tinham na igreja primitiva era para servir uns aos outros. Você vê o povo vendendo, trazendo dinheiro e eles abençoando uns aos outros. Vendia, trazia o dinheiro aos pés dos apóstolos, repartia cada um de acordo com a sua prosperidade. Isso era 100 vezes mais. Não era que agora o lugar ia ficar rico e acumular bens, acumular riquezas. Não. Mas a prosperidade vem exatamente daí, meu irmão, que ele está dizendo aqui. Vai tomar tuas decisões. Olha só, até agora girou em torno de obedecer a Deus, de tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Ou seja, e quando eu tomo decisões baseadas na vontade de Deus, quando eu ando na palavra de Deus, nos caminhos de Deus e faço a vontade de Deus, tudo que eu faço prospera. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Se eu faço algo que era a vontade de Deus, não tem como aquilo dar errado. Se deu errado é porque não era a vontade de Deus. E se não era a vontade de Deus, o homem e a mulher de Deus vai saber, vai reconhecer e não vai ficar desesperado não. Não vai se matar, não vai botar uma corda no pescoço, não vai dar um tiro na cabeça não. Ele vai saber, não era a vontade de Deus. Mas quando é a vontade de Deus, aí as coisas caminham. Por que tem tanto casamento ruim hoje? Por que cada 10 minutos um casamento se dissolve? Porque pessoas casaram com a pessoa errada, na hora errada, no momento errado, se precipitaram e tomaram decisões erradas. Por isso. Não oraram, não esperaram em Deus. A ansiedade falou mais alto. O fogo da paixão falou mais alto. Uns aguentam o resto da vida, vivem felizes a vida inteira. Outros não aguentam mesmo, logo deixa para lá, separa, arruma outro casamento. Aí as coisas só vão piorando cada vez mais. Por quê? Porque estavam fora da vontade de Deus. Um jovem desse, Danilo, que casou agora, né? Graças a Deus, um casamento abençoado, legítimo.
A um jovem desse, Deus do livre resolve deixar a esposa dele. Aí diz, não, vou deixar minha esposa e vou partir para outro casamento. Ele está dentro da vontade de Deus? Ah, não. A mulher é traída. Aí diz, vou pagar na mesma moeda. Está dentro da vontade de Deus? O cara é traído, pega um revólver, vou matar a mulher, vou matar o amante. Está dentro da vontade de Deus? Não está. Aí como é que esse negócio pode andar, meu irmão? Como é que pode dar certo isso? O segredo da prosperidade, irmão, é tomar as decisões dentro da vontade de Deus. E prosperidade não é propriamente o acúmulo de riquezas. Olha o contexto, olha o que o texto está dizendo. E tudo quanto fizer, prosperará. Ou seja, tudo o que ele fizer que está dentro da vontade de Deus, vai dar certo. É isso. Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa simples, humilde, financeiramente de pouco recurso. Mas ali, dentro da vida que ela vive, ela é ser uma pessoa próspera. O que ela faz dá certo, o que ela faz avança. Ela vai resolver coisas, ela resolve. Por quê? Porque ela vai seguir na direção da palavra de Deus. Agora sabe às vezes porque que as coisas não... O cara acaba fazendo as coisas mais ou menos no rumo, mas às vezes a precipitação, a ansiedade, por querer adiantar as coisas, fazer as coisas chegarem antes do tempo, acaba não dando certo. Acaba trazendo dor de cabeça, prejuízo, perturbação, angústia, tristeza. Todos nós já passamos por isso nas nossas ansiedades. Mas anda dentro da vontade de Deus, vai dentro do tempo de Deus, na hora de Deus, segue a direção de Deus para ver se não vai dar certo. Isso é prosperar, irmão. Tem irmão aí que não tem uma casa, mora de aluguel. Tem irmão que não tem um carro, não tem uma moto, anda de ônibus ou de bicicleta, mas é uma pessoa próspera. Por quê? Porque ele anda dentro da vontade de Deus. E aí as coisas que ele vai fazendo vai dando certo, vai prosperando, vai acontecendo. Não está ligado, no contexto bíblico, não está ligado ao acúmulo de bens. Tira isso da tua cabeça. Isso foi o Morris Cerulo, foi o Mike Murdock, foi o Sila Malafaia, foi o Benihim, foi aquele outro lá das risadas, lá da unção das risadas lá. Ninguém lembra? Foi esses camaradas, meu irmão, que trouxeram isso aí há pouco tempo aí. Foi eles que introduziram isso. Que se você é filho de Deus, você tem que ter riqueza. Agora quer dizer que Deus se baseia para uma pessoa para ser filho dele, é quem é rico. Quem não é, não pode ser filho de Deus. Ei, irmão, você tem carro? Tem não, anda a pé. Pô, vai para lá que não é filho de Deus não. Só pode ser filho do capeta, andando a pé, sai do meio. E tu, irmão, tem carro? Aquele irmão ali anda de Hilux, aquele ali é filho de Deus. Aquele ali. Que conversa é essa, meu irmão? Que entendimento torto é esse do que é prosperidade? Tanto estão buscando a prosperidade pelos meus errados. Se quer prosperidade, meu filho, para de dar dinheiro para esses homens. Para de botar dinheiro em envelope, porque aí você só prospera menos cada vez mais. Tem gente que se fosse contar o dinheiro que já deu para Universal na Mundial, já dava para ter comprado um apartamento de 5 milhões na beira da praia. Para de dar dinheiro para esses homens, para de fazer voto, para de fazer propósito, para de botar dinheiro de envelope, meu irmão. Isso tudo é ladainha, mentira. Ah, mas é porque o fulano de tal lá estava contando que prosperou, que agora tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Quem foi que disse que isso é prosperidade? Vai olhar o casamento dele. Vai olhar lá o que ele deve, que talvez se ele vender os milhões que ele tem, não dá para pagar. Vai olhar lá um monte de agiota em cima dele, com a faca no pescoço. Me paga, me paga, me paga. Isso é prosperidade, isso é perturbação, meu irmão.
Isso é tribulação, isso é lastimável. Agora ter o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, a presença do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, que só Deus pode dar, mesmo na simplicidade, isso sim é prosperidade bíblica. E eu disse, eu quero essa prosperidade. Eu não estou pregando aqui dizendo que você está entendendo, acho que as pessoas estão entendendo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter sua casa. Se você quer dinheiro, se o teu negócio é querer dinheiro, algum bens material, então o negócio é outro, deve ser outro. O que? Trabalho. Vai trabalhar. E eu te aconselho, jovem, se você quer essas coisas, que são coisas também boas para se possuir, uma casa, um carro, um dinheiro para fazer uma viagem, para ajudar alguém, para fazer alguma coisa, isso é bom. Mas você quer isso aí? Isso não está ligado propriamente com a prosperidade bíblica, não. Mas se você quer isso aí, trabalha. Você está estudando? Não, pastor, já sei, eu tenho 43 anos de idade, estou fazendo faculdade. 43 anos de idade fazendo faculdade. Tem gente de 60 e poucos anos de idade aí terminando faculdade de Direito. Não vou fazer outra porque eu não sei se o negócio é aperrear demais. Um menino desse aí, rapaz, parou de estudar por quê? Quer isso, quer aquilo, não está se preparando para o futuro? Então, meu irmão, vamos entender aqui. A verdadeira prosperidade não está ligada propriamente a acúmulo de bens. Na visão bíblica, não. Mas está ligado à comunhão com Deus, a um relacionamento com Deus, a salvação, a vida eterna, e a tomar decisões baseadas na vontade de Deus, e ver as coisas, por mais simples que seja, dando certo, acontecendo. Mas e vocês que tão ingrato que esquece até de agradecer a Deus, que fica olhando para o que os outros conseguem de grande, e você não percebe das coisas pequenas que Deus tem feito na sua vida, das coisas importantes que Deus tem feito na sua vida, porque está de olho nas coisas grandes que os outros conquistam. E não esquece de olhar, meu irmão, a paz que você tem em casa. Você tem uma mulher que lhe ama, que cuida de você, cuida do seu lar. Você tem um marido que lhe ama, mesmo todos os seus problemas e dificuldades, que é fiel, está do seu lado. Seus filhos estão estudando, está empregado, está vindo pão para dentro de casa, as coisas estão dando certo, tem Deus, anda nos caminhos do Senhor, está salvo, é selado com o Espírito Santo. Que prosperidade maior do que essa você tem, meu irmão? Quer trocar isso pelas bolotas do mundo? Mas e os ímpios? Com os ímpios é diferente. Os ímpios, ou do mundo, ou crente evangélico, eles não são assim, é diferente. Eles são como a palha que o vento dispersa, que o vento sopra e dispersa. Ou seja, quando o ímpio, por quanto mais que ele ajunte, que ele conquiste, que ele tenha, que ele possua, uma hora dessa, tudo isso vai. Só olhar para Lucas 16, 19. A passagem lá do rico ou do Lázaro. Seja uma parábola, seja um conto romano, como alguns dizem. Para mim não importa se é uma parábola, se é um conto romano. Importa que foi Jesus quem contou ela e ela tem um significado espiritual. Isso para mim é o que importa. Se ele baseou numa história romana, em qualquer coisa, eu não quero nem saber. Ele baseou em galinha, baseou em vaca, em gado. Por que é que não podia basear em outra coisa? Mas que ele disse aquilo ali com propósito, ele disse. Olha o rico lá. Olha o rico onde é que estava.
O que é que o rico tinha lá no inferno? Nem água para beber. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, o rico naquele ano a sua propriedade produziu muito. Ele disse: vou derrubar meu celeiro, construir outros maiores, e vou juntar de riqueza, vou descansar, deitar, e vou dizer: eu vou gozar agora os bens da minha vida que eu juntei e ganhei. E Deus disse: hoje tu vai morrer, miserável. Tu vai morrer, desgraçado, e hoje tu vai morrer. E o que é que tu preparou? O que é que tu vai levar? Para quem está preparado? O que é que vai ser da tua alma? E o próprio Jesus diz lá: é louco assim aquele que se preocupa com a prosperidade da terra, esquece das prosperidades de Deus. Ruas de ouro e de cristal, isso é que é prosperidade. Está aí vivendo a sua vida humildezinha, mas o coração está cheio de paz. Foi o que Salomão disse? Mais vale o pouco com sossego do que o muito com perturbação. Quem é o mais próspero? Quem é o mais próspero? É o pouco com sossego ou é o muito com perturbação? Salomão diz que quanto mais aumenta os bens, mais aumenta a gente para comer. Mais ele vai ter que pagar empregado, mais ele vai ter dor de cabeça, mais ele vai ter problemas, mais ele vai ter tribulação. Ou o cabelo fica branco ou cai logo de uma vez. O ímpio é assim, é diferente do justo. Aqui ele mostrou as duas classes. A gente colocou de manhã isso, aqui eu não coloquei. As duas classes de pessoas que Deus olha e contempla: justo e ímpio. Pronto. O ímpio junta, no final Deus sopra tudo, o vento espalha. Não subsistirão no juízo, porque vão ser condenados, e nem permanecem na congregação do justo. Olha que coisa interessante. Quer botar os ímpios para ir embora das igrejas? Quer fazer uma peneira aí, pastores, para ver quem é ímpio, quem é justo na tua igreja? Prega para eles sobre o segundo casamento. Tira a teologia da prosperidade, para de mentir para eles, prega a verdade. Tira as campanhas, tira as correntes, tira as promessas de riqueza. Para de pregar o sensacionalismo, o triunfalismo. Para de pregar esse sensacionalismo neopentecostal. Tira isso aí. Prega a doutrina, prega a verdade, prega o evangelho. Aí você vai ver a peneira dentro da igreja. Por quê? Porque ímpio não permanece na congregação do justo. Ou seja, onde a verdade está sendo pregada. Ele quer que você diga para ele: pode casar 10 vezes, irmão, pode casar, é importante ser feliz. O namoradinho chega: pastor, não aguentei não, estou fazendo sexo com a minha namorada. Pois faça, meu filho, faça, depois você ora e pede perdão a Deus. Isso que eu estou dizendo é verdade. Um jovem falou isso para mim aqui uma vez. Faça, pode fazer, pai, depois você vai lá e pede perdão a Deus. Tira o arraial gospel, show gospel. Tira essas musiquinhas aí que são tocadas, a fumaça, as luzes escuras. Tira isso aí para ver. Tira e prega o evangelho. Prega. Prega para eles que não precisa dar dízimo. Prega para eles que não precisa fazer voto, nem propósitos. Para você ver. Os pecadores não permanecem na congregação dos justos. Os ímpios são diferentes dos justos. Os justos estão firmados na rocha e permanecem. Os ímpios se dissipam como a palha que o vento sopra. Não subsistem no juízo, serão condenados. Quanto os justos serão salvos, honrados e glorificados pelo Senhor. Não permanecem na congregação dos justos. Tem comichão nos ouvidos, como Paulo disse em 2 Timóteo. Tem comichão nos ouvidos e buscam as mensagens que lhe aprazem e lhe agradam, e pronto, e acabou. É só isso que eles querem. Para concluir, ele diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos,
E conhece também o caminho dos ímpios, com certeza. Mas quando ele diz que o Senhor conhece o caminho do justo, é porque ele diz que o Senhor contempla, que o Senhor anda com o justo no caminho do justo. O Senhor conhece o caminho do justo, o Senhor anda no caminho do justo com o justo, mas o caminho do ímpio vai perecer. Aí você fica olhando para o caminho do ímpio como se fosse o melhor caminho do mundo. Fica olhando para as glórias do mundo na vida dos ímpios. Fica desejando, cobiçando, invejando. Meu irmão, aquilo ali vai ser dissipado. O caminho deles vai desaparecer, vai perecer. Mas os justos vão permanecer. Amém, pessoal? Então, vamos lá. Quer prosperidade? Quero. Então, primeiro, bem-aventurado, relacionamento com Deus. Segundo, não siga conselho de ímpio. Não se detém em caminho de pecador. Se detém com o povo de Deus. Não segue conselho de ímpio, segue conselho bíblico dado por pessoas bíblicas, pessoas responsáveis que temem a Deus. O dia que você for pedir um conselho bíblico a um irmão da igreja, se ele der um conselho fora da palavra, não segue. Não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não tenha relacionamento com essas pessoas. Intimidade, comunhão. Nem sequer tome um café com ele, nem sequer se assente para almoçar com eles. Paulo ensinou isso. Tenha prazer na palavra do Senhor. Leia ela diariamente. Ore. E leia. Não como está lendo só por ler, mas lê para ouvir Deus falar, para aprender. Para se alimentar a sua alma. E medita nela diariamente e de noite, até nas horas de treva, dificuldade. Medita nela, toma tuas decisões baseadas nela. Antes de fechar um negócio, antes de tomar decisão, antes de realizar qualquer coisa, vai na palavra de Deus, busca orientação na palavra de Deus, saiba a vontade de Deus, aí você faz. Aí não tem como as coisas não darem certo. Não tem como não ser próspero assim. E se não der certo, ele vai entender, você vai entender que é porque não era a vontade de Deus. Enquanto aos ímpios, deixa eles lá no canto deles, não tem inveja, não siga seus padrões, eles vão perecer. Eles vão perecer, o que eles acumulam vai se dissipar com o vento. Deus vai soprar isso no dia do juízo. Não vão permanecer no juízo, e nem permanece no meio do povo de Deus, da igreja de Cristo. Então, eu poderia até fazer uma pergunta. Você que deseja ser próspero, você estava buscando da forma certa? E a prosperidade certa? Não, pastor, eu percebi que não. Então reseta aí, ó. Reseta. Volta e recomeça. Recomeça certo. Volta para o marco zero. E recomeça fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Primeiro, relacionamentos. Busca comunhão com Deus. Peça conselhos, orientações a pessoas que você sabe que de fato temem a Deus e andam com Deus. Mantenha uma vida com Deus acesa, de oração, de leitura bíblica, de obediência, de renúncia, de santificação. Decisões que você tomou, que você sabe que foi fora dos padrões de Deus, não tem problema nenhum voltar atrás. Conserta a tua vida, porque só assim realmente você será uma pessoa próspera. Do contrário, você se manifesta, se revela como um ímpio. Então com certeza você vai ser dissipado como a palha, vai ser queimado no fogo.
Tudo que você juntou, correu atrás nessa vida, que você pensou que tinha conquistado, não vai valer de nada no dia do juízo, no dia do julgamento, que logo, logo vai chegar. Tudo isso vai ser queimado. Mas aqueles que permanecem na vontade de Deus, vão permanecer para sempre. E vão herdar riquezas que o mundo não conhece. Riquezas eternas no céu. Fica de pé em nome de Jesus.